Fala pessoal, tranquilo? Mais um conteúdo sobre ressonância nuclear magnética e hoje a gente vai falar sobre alguns pontos muito importantes que eu considero assim para você ter um embasamento legal sobre o princípio de formação de imagem, geração de imagem em ressonância, tá bom? Eu me chamo Anderson Oliveira e vou estar aqui com você nesse conteúdo. Então, sem mais demoras, vamos para o vídeo de hoje. Bom, dando continuidade, a gente vai falar sobre ressonância, tá? Tem um conteúdo aí, o conteúdo 1 já está disponível aí para você à vontade e damos continuidade no conteúdo 2. Lembrando, esses conteúdos de ressonância não vai ser nada chutado, vai ser tudo assim, bem minuciosamente tocado o assunto e espero que você tiver alguma dúvida, deixa aqui no seu comentário que eu vou fazer o possível para estar atendendo você e gravando um vídeo aí respondendo as suas perguntas, as suas dúvidas e tentando achar a resposta a qual você está procurando, tranquilo? Então vamos lá para o vídeo de hoje. A gente vai falar sobre alguns princípios bem interessantes que é chamado de spin-down e spin-up. Os spin-down são os átomos de hidrogênio que possuem maior quantidade de energia. Olha a dica, spin-down, átomos de hidrogênio com maior quantidade de energia. Isso significa que ele vai ficar um pouco mais pesado, ele vai ficar alinhado aqui para a parte de baixo. Não está conseguindo entender porque não tem nenhuma imagem, né? Dá uma olhada aqui nessa tela, aqui, ó. A gente tem aqui o spin-down, máxima energia. Essas bolinhas vermelhas que estão aqui embaixo são o spin-down. Em cima, então, a gente tem o quê? O spin-amp, átomo de hidrogênio com baixa energia. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses que têm baixa energia, quando são colocados ao campo magnético externo, esse B0 aqui, gente, significa campo magnético externo. Então a gente tem um campo magnético externo que está aqui e a gente tem o vetor de magnetização efetivo que está aqui, simbolizado com essa seta aqui. Então quando a gente olha aqui para as bolinhas azuis, a gente vê que os spin-amp eles estão alinhados paralelamente ao vetor de magnetização efetivo, eles estão paralelos. Então as bolinhas vermelhas, que são os spin-down, estão alinhados de forma antiparalelo. O que isso quer dizer? Quer dizer que alguns átomos de hidrogênio responderam ao estímulo do campo magnético externo e estão agora prontos para fazer a precessão. E a partir da precessão começa a emitir sinal. Cada núcleo de hidrogênio gira em torno do seu próprio eixo. A influência do campo magnético externo produz uma rotação adicional ou também chamada de rotação de oscilação. Existe uma variação quando se coloca o átomo de hidrogênio exposto a um campo magnético externo. E esse movimento é chamado de movimento de precessão. Todas as vezes que colocamos o átomo de hidrogênio exposto ao campo B0, o que é o B0, gente? Campo magnético externo. Toda vez que coloca lá e ele fica com o vetor de magnetização efetiva, fica com a setinha para cima, então ele vai fazer um movimento, que é aquele movimento chamado de precessão, ele vai emitir sinal e esse sinal será captado pelas bobinas de radiofrequência e assim gerar uma imagem. Mas calma que a gente vai passo a passo. Vamos primeiro entender o que é isso aqui, depois a gente passa para os próximos pontos que também serão muito importantes para você. Nessa outra imagem, fica legal para a gente entender, fica bem tranquilo. Por quê? Porque a gente tem aqui a bolinha azul, observe, bolinha azul, então significa que é spin-amp. O spin-amp, a gente tem um vetor de magnetização efetivo, ele está simbolizando aqui, ó. Então, essas linhas tracejadas aqui são um movimento chamado de movimento de trajetória processional. Então, tá aqui, ó. Ela vai fazer esse movimento. Lembrando que é um movimento anti-horário, o relógio vai rodar nessa direção e aqui vai rodar na direção oposta, né? Tu lembra do B0, o que é o B0? B0 é campo magnético externo, então, ou seja, esse movimento de precessão só está acontecendo porque o nosso hidrogênio está sendo exposto a um campo magnético externo. Observe na figura seguinte, a gente tem a metade da bolinha azul, a outra metade puxando para o vermelho, né? Tem um movimento ali bem interessante. Lá em cima, a gente tem um núcleo chamado spin-amp,
núcleo spin-up, lembra, spin-up, baixa energia, responde ao estímulo do campo magnético externo mais rapidamente, então vai fazer o movimento de precessão. O que é essa linha tracejada aqui, gente? É a linha chamada de trajetória precessional. E aqui embaixo a gente vai ter esse mesmo movimento antiparalelo dos átomos chamados de spindal, que são os átomos que possuem uma maior quantidade de energia. Trajetória precessional. O que eu preciso entender sobre isso? É o caminho que o átomo de hidrogênio vai fazer em torno do seu próprio eixo. Aquele caminho é a trajetória precessional. E a frequência precessional? Cara, a frequência precessional é um elemento extremamente importante. Muito importante mesmo. Por quê? Porque tu tem que entender que na frequência precessional, nessa frequência, ela trabalha numa determinada frequência que é dada em megahertz. Como que funciona isso? Assim, ó, a unidade da frequência precessional é o megahertz, em que um hertz equivale a um ciclo, uma rotação por segundo no seu próprio eixo. 1 hertz. Isso quer dizer que 1 megahertz equivale ao quê? A 1 milhão de ciclos ou rotações por segundo em torno do seu próprio eixo. Imagine a quantidade de rotação por segundo, 1 milhão de vezes rodando em torno do seu próprio eixo, é quando eu falo que ele tem 1 megahertz. E se eu falar que é 1 hertz, eu estou dizendo que é um ciclo, é um movimento completo naquela linha tracejada ali, naquele entorno do seu próprio eixo. Lembrando, tá, gente? A gente vai ter o spindal e o spin-up. Spindal, elementos de alta energia, fica embaixo, as bolinhas vermelhas, e o spin-up, a baixa energia, que vai ficar no alto. Os momentos magnéticos de todos esses núcleos fazem precessão em torno de um único elemento. Qual é o elemento que ele vai fazer precessão? Eu preciso do campo magnético externo. Para que eu faça o spin-up, o spindal, ele fazer o movimento precessional, eu vou precisar do campo magnético externo. De novo, aqui na tela eu vou colocar de novo aquele exemplo lá que eu coloquei lá no início. Campo magnético externo aqui, vetor de magnetização efetivo do outro lado, a gente tem as bolinhas vermelhas, o spindal, elementos de maior energia, embaixo, spin-up em cima. O que significa? Spin-up, a gente vai ter elementos de hidrogênio com baixa energia. Por esse motivo, ele dá uma resposta muito mais rápida ao estímulo que vem de fora. Quem é o estímulo? O campo magnético externo. Aí eles conseguem se alinhar paralelamente. O que é paralelo? É uma coisa que está aqui e a outra está aqui, todos no mesmo sentido, na mesma direção. Eu tenho esse movimento aqui paralelo. Eu tenho esse movimento, eu digo que eles estão paralelos. Então observe lá as bolinhas azuis. Eu tenho as setas, né, apontando para cima, e eu tenho um vetor de magnetização efetivo também apontando para cima. Olhando para um e olhando para outro, eu consigo ver que eles estão paralelos. Quando eu olho para o vetor de magnetização efetivo e olho para o outro lado, eu vejo que eles estão antiparalelo, tá? Um para cima e o outro está apontando para baixo, tá? Spindal, mais energia, apontando para baixo. Spin-up, menos energia, apontando para cima. Na próxima aula, no próximo conteúdo, na verdade, eu vou falar sobre precessão e equação de Lamont e tocar alguns assuntos, o que é T1, o que é T2, esses gráficos aí que mostram o que é isso em si. Então, de antemão, como eu te falei, a gente vai passo a passo para tentar chegar a um resultado bem satisfatório com esses conhecimentos dados aí de forma gratuita para você. Falando em gratuidade, se você está gostando do conteúdo, acha que o conteúdo está interessante, deixa aqui teu comentário. Se tiver alguma dúvida, se quiser elogiar também, é muito bom receber o seu feedback. Deixa aqui seu comentário e deixa aí seu like. Cara, compartilha esse vídeo com mais pessoas aí pra gente conseguir chegar aí a bombar esse canal e só depende de você. Então, eu espero no nosso próximo vídeo.